Olá, meus queridos, bem-vindos em nossa aula. Sou o seu professor de Física e hoje nós vamos falar da dinâmica do elevador. Vimos em aula anterior que o módulo da força-peso de um objeto ou de um corpo, ele depende exclusivamente da massa do objeto e do local onde esse objeto se encontra em um campo gravitacional. Ou seja, peso é o produto da massa vezes a sua gravidade. Agora eu vou responder aos estudantes para que aprender física. Meus jovens, a física está no seu dia a dia. Na prática, onde utilizamos aparelhos como uma balança em um banheiro para medir de uma maneira indireta o módulo do peso dos objetos. Ao subir em uma balança, nós estamos a rigor medindo o valor da força de compressão que o nosso corpo exerce sobre o piso dessa balança. Bem simples. Outro exemplo que creio que todos já passaram, que quando está dentro de um elevador parado e repentinamente ele começa a descer, onde nós temos aquela sensação de um frio na barriga. E neste breve momento em que ele arrancou, a gente tem a nítida impressão que o nosso peso diminuiu. E a mesma coisa acontece com uma situação oposta, tendo a impressão de que o nosso peso aumentou. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo. Meus queridos, esta sensação é uma consequência da alteração da força normal que atua no corpo quando o elevador ele começa a acelerar. E para isso nós temos aqui a figura de um elevador com uma pessoa dentro e por um motivo desconhecido, nós temos aqui uma balança dentro deste elevador. Para isso nós temos que identificar as forças sobre esse sujeito aqui, esse carinha. A primeira força que nós vamos identificar é a força peso e a força normal para cima. Eu vou dividir o estudo dessa alteração da força peso quando ele está dentro desse elevador em dois casos, viu? Ou seja, em duas situações. O primeiro caso será quando você está dentro de um elevador e parece estar mais pesado. Ou seja, em que circunstância quando o sujeito está dentro do elevador e parece estar mais pesado? A primeira é quando o elevador sobe com uma velocidade crescente. Isto é quando o elevador sobe acelerando com uma aceleração positiva. A gente tem a percepção que vai ficar um pouco mais pesado. Vai credo! A mesma coisa acontece quando o elevador estiver descendo com uma velocidade decrescente. Ou seja, literalmente freando, melhor dizendo, diminuindo a aceleração. Portanto, a sua aceleração será negativa. Essas são as situações em que nós temos que o nosso peso aparentemente modificado, quando o elevador ele sobe e desce com uma velocidade crescente ou decrescente. Isso é o que nós chamamos, meus jovens, de peso aparente. Logo, o peso aparente ele é maior do que o peso real. Quanto maior for a sua aceleração, maior será a alteração do nosso peso aparente. Tudo bem? Agora nós vamos para o nosso segundo caso, será quando a gente tem a sensação de estar mais leve. Basta a gente olhar então para a primeira situação. Vejam bem, quando o elevador ele sobe com uma velocidade decrescente, ou seja, freando, nós temos a sensação de que o nosso peso ele é menor. Melhor dizendo, estamos mais leves. Sendo assim, nós temos uma aceleração
negativa. O outro caso será quando o nosso elevador ele desce, né, com a velocidade crescente. Isto é, desce aumentando o módulo da sua velocidade, isso com uma aceleração positiva. Portanto, nós temos nessa situação que o peso real é maior do que o peso aparente. Agora eu te pergunto, como que nós vamos fazer para calcular o peso aparente? Pessoal, o peso aparente é igual ao normal que atua sobre o corpo. Sendo assim, há problemas em que pede-se para determinar qual é, por exemplo, a leitura dessa balança. Então, determinar a leitura da balança nada mais é que determinar a força normal que atua sobre o corpo. Agora eu chamo a atenção de vocês para uma coisa, vejam bem, o peso aparente só está presente quando o elevador tem uma aceleração, ou seja, quando aumenta ou diminui sua velocidade. Melhor dizendo, quando é um movimento uniformemente variado. Então isso significa que, com um movimento uniforme onde a velocidade é constante, do qual a aceleração é igual a zero, não há peso aparente. Que fique bem claro isso para vocês, tudo bem? Nessa situação a gente pode dizer que o peso aparente é igual ao peso real. Meus jovens, chega aqui o final dessa aula, espero que tenham gostado, né? Não se esqueça, deixe aí o seu like, divulgue essa aula, divulgue o nosso canal para os seus amigos, para que o nosso projeto possa crescer. No mais, meu muito obrigado e fique com Deus.